Meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje eu irei fazer o book haul do mês de abril. Mas antes, se você é novo no canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva nele, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no YouTube. No mês passado, pessoal, eu não fiz o vídeo de book haul porque eu estava muito focada em fazer o Bookshop Tour, né? Então eu acabei acumulando alguns livros aqui dentro de casa. A maioria foi troca na Sebo, porque perto da minha casa tem um senhor que traz uns livros e ele vende a R$ 10. E ele faz trocas também. E a maioria daqui foi troca. Então, como eu tenho esse livro desde o mês passado, vários eu não lembro de cor a sinopse, então a maioria eu vou mostrar a capa para vocês e eu vou ler a sinopse. E teve outros que eu me lembro mais ou menos da sinopse, porque foi indicação de algumas amigas minhas, então eu vou falar por cima, tá? O primeiro livro que eu tenho para mostrar para vocês é O Quinto Evangélico, de Ian Caldwell. Eu não sei se eu falei o nome certo, tá, pessoal? É uma exposição controversa nos museus do Vaticano, promete revelar um grande segredo. Uma semana antes da abertura, o corpo do curador da mostra, Hugo Nogara, é encontrado nos jardins da residência de verão do Papa. Que interesses escusos estariam por trás de uma morte capaz de desestabilizar a Igreja Católica? Essa sinopse, gente, me fez lembrar muito da história do Código da Vinci, do Dan Brown, que foi uma história que eu amei ter lido. O filme é espetacular também. E essa sinopse me fez muito lembrar o do filme e o livro também. O outro livro que eu comprei foi Isaac Asimov, O Império Romano, que é uma série de livros que o Isaac Asimov veio fazendo, que é onde ele conta as histórias dos impérios que já existiram no mundo. Então aqui ele vai contar tudo sobre esse império. Eu já tenho do ramo egípcio e eu tenho agora o Império Romano. É uma edição simplesinha, gente, que só vai trazer alguns mapas aqui nos livros, que aqui eu passei por um aqui, como vocês podem ver. Então aqui ele vai falar tudo sobre esse império. Já saiu dos gregos, só que eu não comprei porque estava muito caro. O outro livro que esse eu ganhei é esse aqui, A Grande Espera, de Eurípides Barçanufo, psicografado por Corina Novellino. Aqui é um romance inesquecível do venerável Eurípides Barçanufo, psicografado pela médium Corina Novellino, que nos descortina intrigantes momentos da passagem de nosso mestre Jesus, revelando detalhes e contexto do essênios naquela histórica e importante época. É um romance espírita. Eu sou católica, gente, mas eu gosto de ler várias histórias espíritas, então eu não tenho esse preconceito, tá? Esse foi um livro que eu ganhei. Esse outro, pessoal, eu vou mostrar, deixa eu pôr na ordem. Eu não vou falar muito da sinopse, porque é de uma série. O segundo volume eu trouxe em algum book haul passado, tá? Eu estou falando Túneis, do Roderick Gordon e Brian Willis, que é um infanto juvenil. Então eu vou contar a sinopse desse livro, mas o restante eu vou mostrar só a capa para não dar spoiler. Aqui é Will Burroughs, eu não sei se eu falei o sobrenome dele certo, tá? É um garoto de 14 anos que vive com a família em Londres. Ele não tem muito em comum com seus estranhos parentes, exceto a paixão por escavações que compartilha com o pai, um excêntrico arqueólogo. Quando o Dr. Burroughs desaparece sem maiores explicações por um túnel que Will não conhecia, o garoto decide investigar o sumiço do pai, contando apenas com a ajuda do amigo Chester. Logo os dois se veem debaixo da terra, onde descobrem uma antiga sociedade esquecida pelo tempo que habita os subterrâneos da cidade. Uma descoberta que pode custar suas vidas. Como eu disse, é Infanto Juvenil, volume 1. E o que eu gostei, porque também parece que tem cachorro na história, né? Volume 1. O volume 2, que é Vertigens. Olha que capa, gente.
O volume 3, que é Armadilhas. Esse é o volume 4, o outro é o volume 3. Esse é o 4, é Armadilhas. O volume 5, Espirais. E o último, Terminais. Olha, gente, que capas. Esse livro eu já tinha lido um tempo atrás, só que a minha versão estava tão antiga, gente, que ela se despedaçou. Eu tô falando da Agatha Christie. Poirot pede uma cliente. Aqui iremos acompanhar Poirot, que recebe uma carta de uma mulher que alega estar sendo vítima de tentativas de assassinato. Então, quando o Poirot chega nessa cidadezinha e na casa dessa senhora, ele descobre que ela morreu. Então, ele vai tentar descobrir quem a matou. Gente, que história fantástica. Eu nunca li biografias de monarcas. Então, quando eu achei nessa CEP por R$10, gente, eu quis pegar, que é a Elizabeth, uma biografia da Elisa Hilton, da editora Zahar. Elizabeth I, uma biografia, traça um retrato original e definitivo de um dos maiores monarcas que a Inglaterra já teve. Muito além de ser uma mulher excepcional, ela foi uma exímia governanta, de filha bastarda e rainha ilegítima, que enfrentou um caminho tortuoso para chegar e se manter no poder. Elizabeth tornou-se o símbolo máximo de um Estado forte e moderno. Baseado em vasto material de pesquisa e fontes inéditas, a escritora inglesa Lisa Wilton reconstitui de forma magistral a trajetória e a época desta personagem fascinante, lançando nova luz sobre sua personalidade, sua vida pessoal e seu reinado. Como eu disse, eu nunca li nada sobre a monarquia, até eu queria começar a ler por essa biografia. Eu li dessa autora, da Christie Hanna, eu li Tempo de Regresso, e foi uma história que foi um dramalhão que eu gostei, e nessa sebo eu achei O Caminho para Casa, volume. Eu paguei só R$10 nesse volume, gente. Olha, durante 18 anos, Jude pôs as necessidades dos filhos em primeiro lugar. E o resultado disso é que seus gêmeos, Mia e Isaac, são adolescentes felizes. Quando Lex começa a estudar no mesmo colégio que eles, ninguém em Pine Island é mais receptivo que Jude. Lex, uma menina com um passado de sofrimento, criada em lares adotivos temporários, rapidamente se torna a melhor amiga de Mia. E quando Zack se apaixona por ela, os três se tornam companheiros inseparáveis. Jude sempre fez o possível para que os filhos não se metessem em encrenca. Mas o último ano do ensino médio, com suas festas e descobertas, é uma verdadeira provação. Toda vez que Mia e Isaac saem de casa, ela não consegue deixar de se preocupar. Em uma noite de verão, seus piores pesadelos se concretizam. Uma decisão muda seus destinos, e cada um deles terá que enfrentar as consequências e encontrar um jeito de esquecer ou coragem para perdoar. Gente, eu gostei dessa sinopse, né? E R$10, e a escrita dela é muito fluida, né? O outro livro que eu peguei, eu já vi que esse autor, ele é muito odiado e muito amado também. Então tem 50% de pessoas que amam e as outras 50 pessoas que detestam esse autor. Eu tô falando Gato e Rato, de James Patterson. Dois psicopatas levam o pânico a Washington, Nova York, Londres e Paris. Quem vai dar um basta nesses bárbaros assassinatos? O investigador e psicólogo Alex Cross ficou famoso por desvendar mentes criminosas, solucionando os casos mais difíceis. Agora, uma ameaça chega bem perto de sua própria família e Alex tem de lidar com um sentimento que ele não experimentava desde a morte da sua esposa: a paixão por uma mulher. Esse amor o torna vulnerável à sanha dos assassinos. Sua missão é desesperadora. Alex Cross tem nas mãos a vida de milhares de pessoas, inclusive a de seus filhos, da avó e de sua amada. Esse autor, se eu não me engano, ele é autor daquele livro Zoom,
que tem um leão na capa, que fala que é de uma pandemia que assola os animais, que parece que esses animais atacam a população. Se eu não me engano, esse livro, Zoom, trata disso. Parece que tem até uma série também, eu não sei, tá, gente? Se tiver, eu deixo aqui a capinha da série e do livro também. E pelo que me falaram, esse investigador participa de outros livros desse autor e que não precisa eu ler na ordem, porque as histórias não se conectam. Então, isso que eu achei legal também, gente. E R$ 10, eu nunca ouvi ninguém falar desse livro também. O outro livro, que é mangá, é Astro Boy, de Osamu Tezuka. Olha, gente, é o terceiro volume, e nesse volume vem até com o marcador. Achei legal. Eu gosto de livros e mangás que vem com marcador também. Eu acho bem interessante isso. Seria legal se todas as editoras fizessem isso. Essa é uma biografia, gente, que eu comprei, que estava R$ 25, né? Eu acho essa mulher sensacional, uma mulher poderosa, né? Em um mundo de política que só tem homem, essa mulher crescer, se tornar a mulher mais importante do mundo. Então eu queria ler um pouco sobre a vida dela, sobre como ela chegou nessa hierarquia que só homem habitava. Eu estou falando da Angela Merkel, Ascensão ao Poder. É um livro simples, tá, gente? Que nem tem imagens. O outro livro, que eu não vou falar muito dele, porque também faz parte de uma série, é A Rosa da Meia-Noite, da Lucida Healy. Eu tenho outro livro dela, que é Orquídeas, como é que é? A Casa das Orquídeas. Então, essa história faz paralelo àquela história, então por isso que eu não vou falar muito sobre essa história. É um romancinho também de época. O outro livro, faz parte de uma série que a Companhia das Letras vem publicando. Esse livro que eu estou falando é da Patrícia de Gowil, Causa Mortis. Na prosa ao mesmo tempo vertiginosa e mórbida de Patrícia, os personagens principais não falam, não ouvem e não pensam, mas dizem muita coisa. São os mortos. Com sangue até os cotovelos, a doutora Gay, junto com a sobrinha prodígio Lucy, que é uma hack do FBI, o chefe e amante Benton Weasley e o eterno parceiro tira-boca suja Peter Marino, vê-se às voltas com um crime que é só o fio de uma meada. Até chegar à outra ponta, ela vai ter de pôr suas hábeis mãos de legista em outros cadáveres, lidar com seitas de fanáticos e com terroristas, contornar dramas pessoais e politicagens e, por fim, enfrentar uma ameaça muito mais terrível do que tudo que poderia imaginar. Gente, esse aqui eu ganhei dos meus pais, que eles compraram, estava na promoção por R$ 7. Eu comprei também, chegou que foi uma pré-venda de um mangá vendido pela Pipoca Nanquim, que é Mil Olhos de uma Terra em Fúria, de Ziwen Ma Banchan. É uma série que são formadas em 5 volumes, gente, tá? É a premiada obra que é sucesso na China, Japão e Coreia do Sul e finalmente chega no Brasil. No ano de 235, o lendário estrategista militar Zhuge Liang estabeleceu o Conselho do Segredo Celestial, organização de mediação da paz que manteve o domínio tripartite na China. Mais de 200 anos depois, seu descendente Zhuge Yojiki, general-mor do Conselho, é traído e assassinado. E o mundo mergulha em guerra outra vez. Mas, misteriosamente, Zhuge Yojiki volta à vida. Desacreditado, ele passa a ser perseguido por aqueles que antes protegia. Só que agora, a alma de um ancestral enigmático habita seu corpo, e quando ela assume controle, revela poderes surpreendentes. Tem início uma alucinante jornada em busca da verdade. É formado por 5 volumes, gente. Eu só vou ler esse quando lançar os outros 4. Vem também um marcador que só Pipoca Nanquim sabe fazer. E olha a arte, gente. Preto e branco. Olha o traço, que lindo. O outro mangá
E esse, eu vou ler os 2 primeiros, para eu poder ler esse terceiro, aí eu trago a resenha deles, que é o cara que estou afim, não é um cara, de Tsumigo Arai. Olha, gente, eu li os 2 primeiros, tá? Então, quando eu ler os 2, eu leio esse e eu já faço uma resenha para vocês. É um mangá que está em andamento. Esse livro que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, é uma duologia. O terceiro parece que ainda não tem. Disse que tem o terceiro, tem pessoas que falam que não. Eu tô falando de Ambi House, onde o passado e o futuro se encontram, de Kelly Moore, Tucker Reed e Larkin Reed. Eu não sei se eu falei o nome certo, tá, gente? Aqui iremos acompanhar a história da Sarah, onde que ela vai se mudar para essa mansão que se chama Ambi, com seu irmão e com a sua mãe. E a Sarah, ela tem uma habilidade quando ela entra nessa casa, nessa mansão, que o nome dessa mansão é Amber, ela consegue ter o vislumbre do passado das pessoas que moraram nessa casa, nessa mansão. Então ela vai acompanhar todos os acontecimentos que ocorreram anos atrás nessa casa, e lá ela vai encontrar também 2 rapazes que, pelo que eu entendi na sinopse, ela vai ter um triângulo amoroso, não sei, né? Pelo que aqui deu para entender, parece que ela vai viver um triângulo amoroso com esses 2 rapazes, e um deles vai falar para ela que nessa mansão o proprietário escondeu uma quantidade de diamantes que seria legal se ela encontrasse. E aqui, gente, vai ter vários mistérios que ligam essa mansão, então ela vai começar a descobrir quais são os mistérios, ela vai tentar desvendar. Aqui temos o primeiro volume e o segundo volume, que eu não vou falar muito, porque já é a continuação do primeiro, tá bom, pessoal? Eu venho fazendo a coleção do mangá Inuyasha, da editora JBC, da escritora Rumiko Takahashi. Eu já tenho o volume 16. Gente, eu assisti o anime 3 vezes. Então eu resolvi fazer a coleção. Já tá no volume 18 em pré-venda, mais pra frente eu vou estar comprando quando abaixar. Eu também comprei esse da Turma da Mônica, Como Caçar um Fantasma, de Maurício de Souza e Marcos Martins, que é um livro que sempre no começo de capítulo, ó, vem com a ilustração de um personagem. É fininho, tá, gente? Eu, mais pra frente, eu irei fazer um vídeo onde eu vou comentar os principais livros que fez com que eu me tornasse leitora. Então eu vou trazer os principais que me fez eu adquirir a paixão pela leitura. Mais pra frente eu faço esse vídeo. O próximo livro que eu vou mostrar aqui para vocês, um tempo atrás, acho que foi 2 semanas atrás, no Instagram, eu estava vendo muitas pessoas comentando a história de 2 gêmeas que em Amsterdã elas são as prostitutas, né? Não sei se eu posso usar esse termo, mais antigas de Amsterdã. E estavam fazendo e nesse texto que eu li no Instagram, estavam falando muito sobre a vida dessas 2 irmãs, que são gêmeas, e na atualidade elas têm 82 anos. E eu vi que tem um livro delas, que elas fizeram sobre as memórias dela. Então aqui eu peguei aqui, ó, Martine e Louisa Focken, que são as irmãs, as senhoritas de Amsterdã, Confissões das Gêmeas Prostitutas mais antigas da cidade. Olha, gente, elas têm 82 anos. Uma delas já era prostituta, então esse estilo de vida fez com que a outra irmã também seguisse, e aqui elas vão contar o que aconteceu para elas terem seguido nessa vida. Também irá vir, gente, com ilustrações também. Eu achei bem interessante essa sinopse. O outro livro que eu trouxe também, gente, que eu achei por R$10 e que eu não vejo ninguém falando, é O Diabo no Divã, de Hermann Krause. Aqui, gente, vai contar a história de um psicanalista que um dia normal, na vida dele, ele aparece um homem alegando ser o próprio diabo e que ele quer alguém para ele poder se desabafar, porque ele está estressado com a profissão dele.
né? E aqui esse psicanalista que ele vai ter que ser o médico desse cara que alega ser a coisa ruim. Se eu não me engano, gente, tem até um filme, eu não sei, eu posso estar fazendo confusão, tá? Eu acredito, se eu não me engano, eu já vi um filme com esse nome aqui. É um livro curtinho, gente, é que fala que é engraçado também. E nessa sinopse me fez muito me lembrar muito aquela série da Netflix, Lucifer, que eu assisti, que eu adorei. E tem aquela cena do Lúcifer sentando na sala de uma psicóloga e ali ele falando, contando um pouco da vida dele, da rotina para aquela médica que me lembrou muito a sinopse, né? O outro livro, que esse foi um achado também, e eu paguei R$ 10 nessa sebo desse senhor, é Os Irmãos Inimigos, de Nikos Kazantzakis, que é o mesmo autor daquele livro A Última Tentação de Cristo. Olha, gente, aqui a história se passa durante a Guerra Civil Grega, logo após a Segunda Guerra Mundial. O conflito dividiu o país entre comunistas e monarquistas, colocando vizinhos e literalmente irmãos contra irmãos. É um livro curtinho, gente. O outro, que são 2 gibis, eu paguei R$ 10 em um sebo que tem aqui na Vila Prudente, faz parte da clássicos da literatura, que é da Disney. Eu gosto dos gibis da Disney, aqueles que tem o Pateta, o Mickey, a Minnie, né? E aqui eu vi que aqui, ó, Mistérios da Civilização. Então eles vão pegando, a Disney pega alguns clássicos da literatura e transforma em gibis. Eu achei isso sensacional. Eu tenho alguns outros volumes dessa série, né? E quando eu fizer o Bookshelf Tour, mostrando os meus gibis, eu vou mostrar alguns. Se eu não me engano, eu tenho 10 volumes desses gibis. E o outro que eu tenho é o Mágico de Oz e as Aventuras de Tom Sawyer. Eu achei bem engraçado, gente, esses gibis. Olha, o traço, legalzinho. E essa série de livros, gente, eu não vou me aventurar muito neles, porque é um romance de época e para o canal, para o vídeo também não ficar muito grande, eu vou mostrar a capa e falar o nome deles, tá? É o volume 1 do livro Tessa Dare, Uma Noite para se Entregar. É de um romance de época. E se eu não me engano, tem Hot no meio. O volume 2, uma Semana para se Perder. Olha as capas, que bonitas, gente. O volume 3, A Dama da Meia-Noite. Volume 4, Uma Duquesa Qualquer. E o volume 5, Como se Livrar de um Escândalo. O penúltimo livro que eu tenho para mostrar para vocês, e que também foi nessa sebinho, e eu paguei só R$ 10 num livro de uma escritora que todo mundo só fala maravilhas, que é da Felipe Gregory, A Última Tudor. Olha, gente, R$ 10 esse livro grande, e 10 autores que os livros dela é muito caro. Olha, 3 irmãs que ousaram desafiar suas rainhas. Quando o rei Eduardo VI morre, ainda jovem, ele aponta em seu testamento sua prima Joana como sucessora da coroa, a despeito das reivindicações de suas meias-irmãs Maria e Elizabeth. Esse momento muda a vida das meninas da família Grey para sempre. Joana, Catarina e Maria agora têm de lidar com jogos de poder na corte, enquanto tentam sobreviver a 2 mulheres ambiciosas e inescrupulosas, capazes de tudo para tirá-las do caminho. Gente, eu nunca li nada de monarquia, como eu falei antes. Então, dessa autora, é o primeiro livro que eu tenho dela e eu vou começar por esse livro. E o último mangá que chegou essa semana para vocês, para mim, quer dizer, né? E que eu estou fazendo a coleção é Shigurui Frenesi da Morte, volume 5, de Takayuki Yamaguchi. Olha que capa. E nessa edição, gente, vem com um marcador e com um cartão postal. Eu vou pegar... Olha o traço, gente. Que bonito. E todos os volumes desse mangá são preto e branco. Lindo, né, pessoal? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
Se gostou, dá o joinha e até a semana que vem. Tchau, tchau!